Tudo bem, pessoal? Então, voltamos aqui com o nosso programa no YouTube. Você sabe que aqui não há impedimento, falamos de todos os assuntos. Falamos sim, como priori, de futebol, mas também podemos falar de outras modalidades esportivas e situações que estão acontecendo no nosso dia a dia. E seguindo essa questão de assuntos do nosso dia a dia, eu quero trazer um tema importantíssimo que já acontecia na minha época, quando era árbitra assistente. A questão do racismo no futebol. Hoje nós temos o Vinícius Júnior, que é um jogador ídolo no mundo, que faz parte do comitê da FIFA na luta contra o racismo. E inclusive aqui no nosso país, em 2023, foi aprovada a Lei Vinícius Júnior para coibir, para punir atos de racismo em nosso país. E é triste dizer que com todas essas preocupações, com um jogador que é um ícone na luta, nós ainda estamos vivenciando nos nossos gramados, nos nossos campos, situações de racismo. E isso é lamentável. E eu quero trazer para vocês aqui um pouquinho do que fala a Lei Vinícius Júnior, porque eu entendo que esses atos que estão acontecendo é porque nós estamos sendo, não vou dizer que complacentes, mas a gente não está punindo. E a gente precisa fazer valer a Lei Vinícius Júnior, que foi aprovada em 2023, em que ela traz 3 pontos importantes. O primeiro é o afastamento do torcedor por até 5 anos. O segundo ponto, que eu acho que é esse que a gente precisa atuar e atacar, que é no caso de injúria racial comprovada, o torcedor, ou o atleta, ou o treinador, a pessoa que cometeu o crime, porque aqui no Brasil isso é crime, ser punido de 2 a 5 anos de prisão, mais multa, mas isso precisa acontecer. A gente precisa começar a dar bons exemplos. E uma vez que essas 2 primeiras ações não funcionem, a gente precisa sim penalizar o clube ou a organizadora do evento. Por que isso? Porque é uma questão sistêmica. Se a gente começa pela situação branda e não está surtindo efeito, a gente precisa apertar um pouco mais essa corda. E aí, você torcedor que está me ouvindo, eu não estou aqui querendo prejudicar clube algum. Pelo contrário, mas o clube precisa responder por esse torcedor que não faz jus à camisa que ele veste e que ele torce. A gente não pode aceitar e dar punições brandas a um ato tão horrendo. Não podemos permitir isso. Isso é tão importante que a FIFA já vem fazendo ações, como eu disse, quando eu bandeirava lá em 2004, foi meu primeiro torneio grande internacional, os Jogos Olímpicos, em que os atletas entravam em campo, né, com a mensagem de não racismo, de fair play. Isso resolveu? Não. O que a FIFA criou? Ela criou, inclusive em atos discriminatórios e de racismo, uma situação para o campo de jogo, que o árbitro aí sim tem que participar, que é chamado de 3 atos. O primeiro ato, você notifica, paralisa a partida e notifica e pede para que as pessoas responsáveis aqui no nosso país, para vocês entenderem, a gente tem os delegados de partida, a gente tem os gestores de partida. Então informe a essas pessoas, em especial na figura do 4º árbitro, que o ato aconteceu e identificar. E pede para que pare. Uma vez que não pare, e aí você fala assim, mas Ana, nesse caso o jogo tem que prosseguir? Sim, o jogo prossegue. Você só para passar as informações e pede para que as pessoas responsáveis cuidem do problema. Uma vez que o problema não foi resolvido, continua-se tendo manifestação, como a gente já viu, inclusive em coro em alguns estádios, o que é muito lamentável. Não só na questão de racismo, mas também em qualquer ato discriminatório, que aqui também já aconteceu no nosso país, gritos e cantos homofóbicos. E aí você paralisa de fato, você interrompe o jogo, para que esse momento seja interrompido, para que as pessoas entendam que não podem seguir com esse ato e os responsáveis sejam identificados. Uma vez que isso acontece, aí para-se os cantos, para-se a manifestação, o jogo volta à sua normalidade, o árbitro reinicia essa partida. Ana, mas e se nem isso funcionar? O jogo reinicia e aí volta os cantos, volta a atitude, de novo eu vou dizer o termo, horrenda do ato de racismo. Neste caso, o jogo será suspenso.
e uma vez que esse jogo é suspenso, o árbitro, em sua súmula, terá que fazer todo o relato desde o primeiro ato, passando pelo segundo ato e por que ele tomou a decisão final de chegar no terceiro ato, para que vá a juízo, isso seja inclusive julgado não só dentro do cenário desportivo, que é importante a gente falar isso, mas em determinadas situações também na situação civil. Então, assim, meus queridos companheiros, vamos falar assim, que me acompanham, que estão comigo, que participam, seja um agente transformador na sua casa, na sua rua, no seu bairro, quando você leva o seu filho ou a sua filha ao estádio. Eu levo as minhas sobrinhas e eu vou contar uma coisa para vocês. Eu levei a Ana Laura, pequenininha, com 5 anos no campo de futebol. E o que a criança faz? Ela copia o outro. Não é assim? A gente copia, é o exemplo. E a Ana Laura foi no campo e viu alguns torcedores ofendendo o árbitro, só para vocês entenderem. E o que ela começou a fazer com 5 aninhos? A gritar a mesma forma. Aí eu falei, Aninha, vem aqui. Isso não pode, meu amor. Você tem que vir, você tem que se divertir, você pode questionar, você pode até criticar, mas ofender jamais. Então a educação parte de nós. A escola é uma continuidade do que praticamos no nosso seio, na nossa família, e eu lamento muito pelas vítimas de racismo, não só aqui nos nossos campeonatos estaduais, nacionais, mas também o que vem acontecendo em campeonatos internacionais, em especial na América do Sul. Precisamos ser mais rigorosos. E repito, a educação vem de casa, a escola só complementa. Obrigada! Se você gostou, curta, por favor, compartilhe, deixe aqui sua mensagem e nos vemos num próximo bate-papo. Obrigada!